longo das Escrituras do Antigo Testamento, os profetas não surgiram meramente como anunciantes do futuro, mas como homens que carregavam o peso espiritual de suas gerações e se colocavam diante de Deus em oração como ato de sobrevivência, aliança e obediência. Orar para eles não era um recurso circunstancial para momentos de crise, mas o próprio fôlego da sua vocação. Eles oravam porque compreendiam que a história humana não avançava por força de exércitos ou decretos reais, mas pela resposta do céu às intercessões que tocavam a justiça e a misericórdia divina. A oração profética nascia de uma consciência aguda da presença de Deus, da fragilidade do povo e da urgência de realinhar a terra com os propósitos eternos. Quando olhamos para o cenário do antigo Israel, percebemos que os profetas não oravam para mudar a mente de Deus, mas para sintonizar a própria vida e a nação com a vontade já estabelecida por ele. Suas palavras muitas vezes ecoavam entre ruínas e palácios, entre desertos e templos, mas sempre partiam de um lugar de intimidade forjada no silêncio, no jejum e na entrega. Eles oravam porque sabiam que sem a voz divina, a liderança se corrompe, o culto se esvazia e a identidade do povo se dissipa. A oração era o território onde a soberania de Deus e a responsabilidade humana se encontravam, onde o chamado se tornava peso e o peso se transformava em clamor. Nesse espaço sagrado, os profetas aprendiam a diferenciar os anseios da carne dos gemidos do espírito, e é exatamente por isso que suas intercessões carregam uma profundidade que atravessa milênios e continua a ecoar nos corações que buscam a face de Deus com integridade. Quando examinamos a trajetória de homens como Elias, Jeremias, Daniel e Isaías, percebemos que os motivos que os levavam aos joelhos ou aos céus abertos eram tão diversos quanto as estações em que viviam, mas sempre convergiam para o mesmo centro: a glória do nome de Deus e a preservação da aliança. Elias orou no Monte Carmelo não para demonstrar poder pessoal, mas para que o povo reconhecesse que o Senhor era Deus e que não havia outro. Seu motivo era restaurar a lealdade partida, e sua oração foi breve, direta e alicerçada na palavra já prometida. Jeremias, por sua vez, orava em meio à perseguição, solidão e rejeição, e seus motivos eram marcados por lamento e intercessão obstinada. Ele chorava pela nação que se recusava a ouvir, e ainda assim continuava a clamar, porque compreendia que o profeta não é dono da mensagem, mas servo da compaixão divina. Daniel orava apesar do decreto que proibia qualquer petição, e seu motivo era fidelidade inegociável, aliada a um desejo profundo de compreender os tempos e os caminhos de Deus. Suas orações não buscavam conforto, mas revelação, e ele se colocava em posição de humildade, reconhecendo a justiça de Deus e a culpa do povo. Isaías, ao entrar na presença do Senhor e ver a sua glória, orou movido por um temor reverente e por um senso de indignidade que se transformou em disponibilidade. Seu motivo era purificação e alinhamento, e a oração se tornou o portal onde ele disse: "Eis-me aqui, envia-me." Cada um desses homens trouxe consigo uma motivação que não era egoísta, mas eclesial, não era temporária, mas eterna. Eles oravam porque sabiam que sem intercessão, o juízo avança sem freio, e que com intercessão, a misericórdia encontra espaço para atuar mesmo nos cenários mais sombrios. As vitórias e derrotas que acompanharam essas orações revelam que a intercessão profética não opera segundo a lógica humana de resultados imediatos, mas segundo a pedagogia divina de formação, perseverança e alinhamento. Quando Elias clamou e o fogo desceu, quando as nuvens se formaram e a chuva voltou, houve vitória visível, mas também houve o peso da perseguição que se seguiu, mostrando que o triunfo espiritual nem sempre se traduz em tranquilidade terrena. Jeremias viu cidades caírem, profetas falsos prosperarem e o templo ser destruído, e suas orações pareciam, aos olhos humanos, não impedir o juízo. Contudo, sua vitória não estava na preservação de muros, mas na preservação da palavra. E
e ele foi guardado vivo para testemunhar que Deus não abandona os que clamam com verdade. Daniel viu leões fecharem suas bocas e reis se prostrarem diante do Deus vivo. Mas também carregou o fardo de exílios prolongados e visões que só se cumpririam séculos depois. Isaías pregou a um povo de coração endurecido, e sua mensagem foi rejeitada em vida, mas sua oração plantou sementes que germinariam em tempos de restauração e até na vinda do Messias. Essas derrotas aparentes não anulavam o valor da oração. Pelo contrário, demonstravam que interceder é participar do sofrimento redentor, é carregar o peso da história nas costas enquanto se espera o tempo de Deus. Os profetas aprenderam que a vitória não é sinônimo de ausência de dor, mas de presença divina no meio dela. Eles oravam sabendo que nem toda resposta viria como livramento imediato, mas que toda oração sincera era registrada no céu e moldava o caráter de quem intercedia. A derrota nacional não significava derrota espiritual, e o silêncio aparente de Deus não era ausência, mas preparação para um mover mais profundo. Nesse processo, a oração se revelou não como ferramenta de controle, mas como escola de confiança, onde o profeta era lapidado até que sua vontade se dobrasse completamente à do Senhor. O legado desses homens nos convida a reconhecer que a oração profética não pertence a um passado distante, mas é um chamado vivo para todo aquele que deseja andar em alinhamento com os propósitos eternos de Deus. Eles oravam porque entendiam que a história se escreve nos lugares secretos, onde o joelho toca o chão e a alma se entrega sem reservas. Hoje, diante de crises pessoais, familiares e coletivas, somos herdeiros dessa mesma tradição de intercessão e precisamos recuperar a profundidade, a perseverança e a reverência que marcaram a vida dos profetas do Antigo Testamento. Se você deseja aprofundar sua vida de oração e aprender a cultivar um relacionamento diário com Deus que transforme suas batalhas em testemunhos, inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe cada novo conteúdo com expectativa e discernimento. Na descrição deste vídeo, você encontrará um link direto na bio com um material exclusivo sobre 30 dias de orações para vencer, um guia estruturado para fortalecer sua fé, renovar sua mente e estabelecer padrões espirituais que resistem ao tempo. Permita que a história dos profetas não seja apenas estudada, mas vivida, e que a sua oração se torne o lugar onde o céu toca a terra com propósito, poder e paz.